Vamos assistir agora à palestra do Sávio Fontana, que corresponde à dissertação do mestrado dele, né, defendida no ano passado, intitulada C1 Estabilidade Estrutural para Difeomorfismos. Ok, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o professor falou, essa apresentação corresponde ao meu trabalho de dissertação de mestrado. Meu nome é Sávio. Fui orientado pelo professor Dr. Paulo Varandas. E aqui tem uma organizaçãozinha de como vai ser a apresentação, fazer a introdução e as condições técnicas a seguir. A estabilidade estrutural tem início por volta da década de 30, com o trabalho de Andronov e Potriagli, dois matemáticos russos que estudavam sistemas de equações, né, definidos num disco complexo. E eles afirmaram, num trabalho de 1937, que a não existência de trajetórias ligando pontos de Sela e a hiperbolicidade nos pontos de singularidade, né, estabeleceria um certo tipo de estabilidade, no sentido de que a perturbar o sistema de equações, conseguiria a mesma solução. Eles chamaram isso de sistema grosseiros, e eles não provaram nesse trabalho, né? Então, passou bastante tempo, um pouco de tempo, na verdade, até de Baggio, um matemático, eu esqueci a nacionalidade dele agora, que foi orientado por Salomon Leftis, né? Em 52, ele conseguiu provar esse resultado. Aí entra a história da matemática brasileira. A matemática brasileira entra em contato com esse trabalho através de Maurício Peixoto, em 55, né? Ele tem contato com esse trabalho e acha bastante interessante e se dedica a estudar esse trabalho. Ele, por influência da, digamos, revolução matemática conjuntista da época, ele estabelece que, para estudar a estabilidade estrutural, que foi cunhado com esse termo por Leftis, né, era necessário introduzir o conjunto dos campos de vetores, né? Ele introduz o conjunto dos campos de vetores, essa noção não tinha até então, né? E ele estuda isso e prova alguns resultados bastante importantes no decorrer dos anos seguintes. Já no contexto de difeomorfismos, a gente tem, já em 70, a conjectura da estabilidade, formada por Palles e Ismay, que diz que o conjunto dos difeomorfismos de classe R, que são estruturalmente estáveis, coincide com o conjunto dos difeomorfismos axioma A com transversalidade forte. A gente vai entender um pouquinho mais essas coisas ao longo da apresentação. Bom, isso em 70. Em 71, 72, desculpa, Robin prova... Em 72, Robin prova uma ida da conjectura para a classe C2, né? Para a classe C2. E em 76, Clark Robson prova para difeomorfismo C1. Apenas em 88, né? 88, Ricardo Magnier, um matemático uruguaio, né? Que trabalhou no INPA, ele prova a volta da estabilidade no contexto C1. Bom, a conjectura da CR estabilidade estrutural para R maior ou igual a 2 ainda permanece aberta. Não se sabe o quanto a classe do difeomorfismo CR estruturalmente estáveis é maior ou menor que a classe do C1 estruturalmente estáveis. O obstáculo é a dificuldade em construir perturbações CR com propriedades dinâmicas controladas. Além de que muitas das propriedades dinâmicas usadas na prova do caso R igual a 1 são desconhecidas ou não satisfeitas para a classe maior regularidade. Existem trabalhos em que garante contra-exemplos quando se tenta perturbar o difeomorfismo com uma regularidade diferente de C1. Bom, esse é o teorema, né, provado por Robin, em 72, né, que se F é um difeomorfismo de classe C2 que satisfaz axioma A e condição de transversalidade forte, então ele é C1 estruturalmente estável. Bom,
Esse foi o trabalho, esse foi o teorema principal do trabalho, né? O intuito do trabalho foi provar esse teorema, estudar a prova desse teorema. E a prova é dividida em 3 partes, né? A primeira parte, ela consiste em transformar o problema da estabilidade estrutural em um problema de ponto fixo num espaço de campo de vetores apropriados. A gente parte do contexto de diffeomorfismos para o contexto de campo de vetores, e nesse contexto a gente busca estabelecer um ponto fixo para um certo tipo de operador. Para isso a gente precisa de um espaço adequado, um subespaço dos campos de vetores contínuos adequado. É o que a gente vai fazer agora. Seja M uma variedade diferenciável compacta riemanniana e considere F um diffeomorfismo de classe C2 e D uma métrica em M induzida pela métrica riemanniana. Dados 2 pontos, a gente define essa métrica induzida pela dinâmica, pelo diffeomorfismo, que é o sup sobre a órbita ao longo ao longo da órbita desses 2 pontos. Bom, o homeomorfismo ele é dito expansivo se existe um ε0, né, maior que zero, de modo que para quaisquer pontos x e y no espaço em geral, no espaço que a gente está trabalhando, diferentes, existe um inteiro, de modo que a inteirada correspondente a esse inteiro, né, deixa a dinâmica afastada a ε0. Nesse caso, né, df, a métrica induzida vai ser sempre maior que ε0. Dessa forma, a topologia induzida por df é discreta. Logo, esses 2 espaços, né, considerando a métrica induzida pela métrica riemanniana e a métrica induzida pela transformação, pela dinâmica, não são homeomorfos. Né? Então, a depender do contexto, a depender da dinâmica, do tipo de dinâmica que a gente tem, a gente pode ter uma visão diferente do espaço, né? Os espaços eles não vão ser homeomorfos, então a métrica pode ser um pouquinho complicada de estudar. Tá. Dizemos que um campo de vetor, né, de classe C0, ele é df elipse se para toda a carta, né, da variedade existe uma constante, tal que x φ, ponto x menos x φ no ponto y, ele fica menor que k vezes uma distância. Ele é elipse com respeito à métrica induzida pela transformação, onde x-alfa é a aplicação derivada da carta agindo no campo. Né? Denotamos por xf, subíndice f, o conjunto de todos os campos de df elipse em M, na nossa variedade. Lambda xφ corresponde à constante de df elipse, né, que é o ínfimo de todas as constantes que satisfazem a condição de elipse ali, correspondente à métrica induzida pela dinâmica. Bom, como a gente tem que a distância dos pontos pela métrica induzida pela métrica riemanniana sempre menor ou igual que a métrica induzida pela dinâmica, então todo campo de vetor é elipse. Todo campo de vetor elipse, ele é df elipse. Em particular, pelo teorema do valor médio, todo campo C1, ele é df elipse. Nesse campo, ou nesse espaço, munido dessa métrica, a gente consegue provar, nessa métrica aqui, definida no espaço definida no espaço dos campos, a gente consegue provar que é Banach, e que para o pullback, esse conjunto ele é invariante. Então, se mostra um conjunto razoável de trabalhar para observar a dinâmica da F através do seu pullback, né, definido no espaço dos campos. Bom, agora, definição de fato de estabilidade estrutural. Dada uma variedade diferenciável M, dizemos que F, um diffeomorfismo de classe C2, ele é C1 estruturalmente estável, se para toda vizinhança U0 da identidade, em C0, existe uma vizinhança U1 de F no espaço dos diffeomorfismos de classe C1, tal que para todo G nessa vizinhança dos differs C1, existe um homeomorfismo H no espaço, na vizinhança C0, tal que H conjuga F com essa G. Bom, agora a gente vai transformar o problema da conjugação, da estabilidade estrutural, num problema de observar como um problema de campo de vetores. Tá. Se a gente está procurando uma H C0 próxima da identidade que conjuga F, a gente pode reescrever, né,
a equação da conjugação dessa forma, né? Utilizando a aplicação exponencial, né, a gente pode obter campos de classe C0 e classe C1, respectivamente, tais que a imagem desse campo sobre a aplicação exponencial corresponde à nossa função h, e a imagem da exponencial no campo y corresponde a f a menos 1 composta com g. Substituindo ali, né, a gente consegue essa nova equação. É só reescrever. Como a composição é xp, né, que é a aplicação exponencial do campo y composta com a aplicação exponencial no campo x, também é C0 próximo da identidade, a gente também consegue um outro campo C0, tal que a gente pode escrever dessa maneira, aquela função, né, aquilo ali se torna uma função, corresponde à exponencial de um certo campo. A gente olha para a diferença desse novo campo e do campo original que a gente está trabalhando, do campo x, né, e substitui novamente na equação. Então, a gente fica com a aplicação exponencial do campo x mais py de x, que é a diferença, né, do campo cyx menos x, e isso é igual à composição das exponenciais nos campos que a gente estava vendo antes. Seja o zero agora uma vizinhança do campo nulo em x0, no espaço dos campos contínuos, de modo que a função f, definida dessa forma, ela é a aplicação exponencial. A gente pode ver f age num campo, ele faz a aplicação exponencial a menos 1 composta com a exponencial, no campo que a gente está trabalhando, composta com f. Então, ela age da vizinhança ela age na vizinhança do campo no espaço dos campos. Voltando, né, a gente pode substituir esse lado, essa equação aparece aqui do outro lado da igualdade, a gente pode substituir aqui, então a gente tem essa nova equação. Aqui ele tem uma figura que indica o comportamento da aplicação f. Aqui. Então, pela aplicação exponencial ser um diffeomorfismo local, a gente pode escrever, a gente tem que x mais py de x é igual a f de x. Considerando a diferença, né, de f de x menos o pullback da f agindo em x, a gente substitui de novo, né? Uma observação é que segue das definições que QY corresponde a um erro de aproximação linear, uma vez que DF do ponto zero vai corresponder ao pullback. Então, voltando, a gente tem essa nova equação, chamando esse erro linear, erro RY de x, de QX menos PY de x, a gente tem essa nova identidade. Então, a gente partiu do problema de conjugação e a gente transformou esse problema de conjugação num problema de campo de vetores. A gente levou para o espaço do campo de vetores através da aplicação exponencial. Bom, seja f um diffeomorfismo de classe C2, dizemos que f satisfaz a condição de Robin se existe um operador linear contínuo J, definido no espaço dos campos de classe C0, tal que J é a inversa direita do operador identidade menos o pullback. E XF, né, o espaço dos campos DF elipse, é invariante para J. Bom, esse é o primeiro teorema, né? A gente separa o teorema principal em 3, e esse é o primeiro teorema. Se F é um diffeomorfismo de classe C2, que satisfaz a condição de Robin, então ele é estruturalmente estável. Então, a gente pode dar uma nova cara agora para definição de estabilidade estrutural. Uma ideia da prova a gente vai transforma o problema da conjugação no problema de ponto fixo. Então, seja J, a função definida ali no espaço dos campos contínuos, a inversa direita da identidade menos o pullback. Através de estimativas que a gente pode fazer via a regularidade que a gente está assumindo, né, a regularidade C2 da função f, a gente consegue fazer estimativas e conseguir essa desigualdade. Definindo xn, uma sequência de campos, né, no espaço dos campos df elipse por x0. x0 corresponde ao campo nulo, e xn mais 1 é a imagem do j composto com ry agindo em xn. Bom, a gente consegue mostrar que essa é uma sequência de Cauchy, né, no espaço dos campos C0, e considera x esse limite ali. A gente consegue mostrar que x está no espaço dos campos df elipse,
E a gente, com isso, a gente tem que ele corresponde a um ponto fixo para essa função aqui, J composta com RY de X. Bom, agora a gente define H, né, uma função no campo C0, e G, uma função C1, tais que H é a aplicação exponencial avaliada em X, e G é igual a F composta com a aplicação exponencial do campo Y. Lembra que Y era, deixa eu voltar aqui, Y correspondia ao campo no qual a aplicação exponencial avaliada nele dava a função f a menos 1 composta com g. Tá. H é sobrejetora, pois é uma utópica identidade, né, via aplicação exponencial. H é injetora. Vamos mostrar. Se a gente pega dois pontos na variedade que são diferentes, com a imagem por via H sendo igual. Então, a gente pode escrever dessa forma, né, porque H conjuga a F com G. E pela definição da métrica que a gente tem, a gente consegue achar um N que satisfaça essa desigualdade. E por meio de estimativas, novamente, que envolve a constante df elipse de x, que também envolvem a regularidade da função, né? A gente consegue essas estimativas através da função, a gente tem que A menos 2 ρ vezes a distância da métrica, a distância via a métrica riemanniana, digamos assim, através da distância das imagens dos pontos nesse respectivo interado via f, é menor que a distância dos Hs, da imagem do H nesses pontos, nas imagens pela f, isso dá zero, pelo que a gente tinha visto aqui, que dá igual. Bom, e onde esse ρ ali, ele corresponde a uma estimativa para a constante df elipse, eu esqueci de botar aqui. Então, a gente tem que esses dois pontos são iguais, então, portanto, a nossa H que a gente encontrou via aplicação exponencial desse campo que a gente encontrou via ponto fixo, é, de fato, um homeomorfismo. Então, a gente buscava, vou voltar ao teorema, a gente queria provar que se F é um diffeomorfismo de classe C2, que satisfaz essa condição de Robin, então ele é estruturalmente estável. Então, a gente encontrou a conjugação e mostrou que ela é um homeomorfismo de fato. Quando a gente tem um diffeomorfismo anósofo, né, a gente tem que o fibrado tangente TM se decompõe em soma direta de dois subfibrados contínuos, né, um espaço estável e um espaço instável. Cada subfibrado ele é invariante pela aplicação DF, o diferencial em F, que contrai vetores em ES e expande vetores em EU. Ademais, dado se a gente pega um campo no espaço dos campos contínuos, né, para cada X, a gente pode decompor ele, uma parte na fibra estável e outra na fibra instável. Sendo assim, esse espaço dos campos, a gente pode também decompor em soma direta, né, das seções ES e EU. Bom, onde cada subespaço ele é invariante pelo pullback. Definindo agora a aplicação J, que corresponde a pegar todos os interados do pullback e somar, né, naquele respectivo ponto, isso para X na fibra instável, e da mesma forma para X na fibra instável, a gente vai ter que esse F, no caso de F ser um diffeomorfismo anósofo, a gente vai ter que a identidade menos o pullback vai ser invertível. E assim vai corresponder justamente a J, né? Que é a soma dos dois. Aqui eu esqueci de botar, que os J são diferentes. Portanto, se F é um diffeomorfismo anósofo, né? Pelo teorema que a gente acabou de ver, ele vai ser estruturalmente estável. Isso, de fato, resume o trabalho de Moser, né? Moser provou um trabalho nesse sentido para campos de vetores em 69. E daí veio a inspiração para Robin provar a parte seguinte desse trabalho, que é tentar transformar isso, utilizar esse fato, utilizar essa construção para diffeomorfismo anósofo para um certo tipo de transformações, a gente vai ver agora. Diffeomorfismos que são localmente hiperbólicos. Dizemos que F é um diffeomorfismo localmente hiperbólico se existe subconjuntos abertos Z1, uma quantidade finita Z1 até ZL e W1 até WL de M, e subfibrados EUI e ES do espaço do fibrado tangente
correspondente a esses conjuntos que a gente está olhando, né? E uma métrica riemanniana, tal que o fecho desses WI estão contidos nesses EIs. A gente consegue escrever o espaço, o conjunto M, como a união dos saturados desses conjuntos W. Os saturados é simplesmente pegar a união de todos os interados, né? Escrever o conjunto pegar os interados da função f e unir todos, né? Então, uma união, agora variando nos conjuntos, nos is. Cada WI ele é não revisitado, ou seja, se um interado, se a gente tem que x está no WI e tem um outro interado em WI, então, os interados entre x e esse respectivo interado que continua em WI permanecem lá, ou seja, pela dinâmica, se ele está em WI, e se você tem certeza que tem um outro interado WI, ele nunca saiu de WI. A gente tem que essas vizinhanças, né, não se intersectam. EI, ele é DF-elipses, ou seja, a gente pode escrever localmente, né, cada EI no ponto X tem uma base DF-elipse, tem uma base de campo de vetores DF-elipse. É invariante pela transformação, pela derivada da dinâmica. A gente tem uma decomposição em soma direta dos espaços tangentes correspondentes aos saturados dos conjuntos abertos ZIs, e a gente tem comportamento dinâmico dentro desses conjuntos. E a gente tem que, nas interseções dos fibrados positivos e saturados positivos e saturados negativos, as fibras instáveis e estáveis, né, eles se encaixam, elas estão contidas uma na outra. Bom, todo difeomorfismo anósofo, ele vai ser localmente hiperbólico, né? Se a gente, claro, o L vai ser um só, né, porque o espaço todo vai ser o conjunto hiperbólico. W1 vai ser igual a Z1, que vai ser toda a variedade. As condições 6, 7 e 8 seguem do fato de F ser anósofo. A condição 5 é satisfeita quando F é expansiva, né? E quando F é expansiva, a gente tem que o conjunto dos campos de DF-elipse corresponde ao conjunto dos campos contínuos, e difeomorfismo anósofo são expansivos. Então, a gente tem que todo difeomorfismo anósofo, ele é localmente hiperbólico. Bom, aí o teorema principal teorema principal não, desculpa. A segunda teorema para provar o teorema principal é esse. Se a gente tem F, um difeomorfismo de classe C2, e F é localmente hiperbólico, então F vai satisfazer a condição de Hobby. A ideia da prova é a gente pegar o espaço todo, o conjunto, e escrever, então, as partições da unidade subordinadas às coberturas W1, W até WL dos saturados, né, os saturados do espaço, do conjunto todo, porque a gente sabe pela condição 2, a gente tem que pode escrever como a união. Para cada I, né, a gente pode fazer a decomposição no campo respectivo à partição da unidade, né, a subordinação da partição da unidade, em campo XI, XI, S, XIU, né, em cada fibra, e a gente define os JIs como a soma dos interados, né, do pullback, avaliado nesses campos, como se faz no caso anósofo. Aqui a gente tem que ver se essas somas convergem, né, e a gente consegue ver, né, a gente consegue fazer contas via as estimativas, dada pela regularidade da função, a gente consegue mostrar que essas séries convergem uniformemente a um elemento do campo DF-elipse e que cada JI é um operador contínuo nesse conjunto do espaço do F-elipse. Bom, novamente, a gente vai ter que a identidade menos o pullback avaliada em JI vai dar o XI, né, avaliado no XI, desculpa, deixa eu colocar. A gente constrói agora, como a gente tem uma partição da unidade, a gente pode agora definir um operador no espaço todo, um XJ, que é somar cada uma dessas que a gente conseguiu. Então, né, a gente pode dar que a identidade menos o pullback avaliado em JX vai dar o campo X. Então, justamente é uma inversa à direita para a identidade menos o pullback. Então, a gente prova, então, que se a gente tem que a nossa dinâmica, ela é localmente hiperbólica, então ela satisfaz a condição de Hobby.
Aqui algumas definições referentes à dinâmica hiperbólica, né? A gente tem o difiomorfismo F, que é axioma A, e o conjunto o conjunto errante é hiperbólico. Então, o conjunto dos pontos periódicos de F é denso no não errante. Transversalidade forte, né? Se F é um difiomorfismo de classe CR, definimos os subfibrados ES e EU, contido em TM, como conjunto dos campos de vetores em que pendem a zero via a dinâmica da derivada da função, né? Dos inteirados da função, positivamente, né? E o conjunto o EU, o instável, é o conjunto dos campos em que o limite, quando inteira para trás, tende a zero. E dizemos que F satisfaz a condição de transversalidade forte se para todo x a gente pode escrever o espaço tangente naquele ponto como uma soma direta, né? uma soma do espaço. Vocês definiam uma soma do espaço via a fibra estável e instável. Então, decomposição espectral dos meios, se você tem um difeomorfismo e o conjunto dos pontos não errantes de F, né? Se F satisfaz a axioma A, então a gente pode escrever o conjunto dos pontos não errantes, né, como uma união de peças básicas, onde os conjuntos W e I são 2 disjuntos, invariantes, transitivos, e essa decomposição é única, a menos de uma reordenação dos índices. A gente pode quebrar o conjunto não errante, né, em uma quantidade finita de subconjuntos em que a gente tem uma dinâmica particular em cada um. Bom, agora a gente vai utilizar esses resultados para provar que se a gente tem um difeomorfismo, que é axioma A, com mais transversalidade forte, ele vai satisfazer a condição de hiperbolicidade local. Então, para isso, a gente vai ver alguns resultados que envolvem a extensão de subfibrados a uma vizinhança adequada, né? Se a gente tem um difeomorfismo ali de classe C2, satisfazendo axioma A e transversalidade forte, a gente considera um domínio fundamental para variedade instável, né, de uma peça básica, e que uma vizinhança fundamental não revisitada de D um domínio fundamental, desculpa, tal que a interseção com a variedade instável daquela respectiva peça básica é vazia. Então, se existe um subfibrado de G contido ali no fibrado tangente, em soma direta, né, e para X nessa interseção da pré-imagem com a vizinhança fundamental, a gente define XF de X, a gente estende via dinâmica esse subfibrado, aplicando a derivada nesse fibrado. Podemos estender, né, de um subfibrado DF invariante sobre QF é o saturado da vizinhança fundamental, unido à fibra instável, definido da forma como disse, né, onde pertence a fibra instável, onde pertence a vizinhança fundamental, a gente define via a dinâmica da derivada, e nos pontos em que está na variedade instável, a gente define como sendo a própria fibra instável. Certo. A gente tem esse teorema, né, que existe uma vizinhança C0 da peça básica com Z0, o saturado está contido nessa vizinhançazinha, tal que o fibrado restrito a esse saturado, né, ele é contínuo na restrição do fibrado a essa vizinhança, e se F é um difeomorfismo de classe C2, se G restrito à vizinhança fundamental é DF elipse, então, quando a gente tende ao saturado, ele permanece DF elipse. A prova se baseia no utilizar, a gente já tem o campo, a gente já tem o fibrado definido, né? A gente já tem um fibrado definido, um fibrado definido, né? O G. A gente, nessa vizinhança, a gente consegue estender as peças, as fibras instáveis e instáveis a vizinhanças, a uma vizinhança, a gente consegue estender a vizinhança preservando a soma, né, a soma de subespaços e preservando um certo tipo de hiperbolicidade, e a gente define esse G agora na vizinhança, né, via
via projeção. A gente pega e projeta na fibra instável. Essa é mais ou menos a ideia para provar essa existência aqui do item 1. E a condição 2, ela segue também por estimativas envolvendo o pullback, né, que também corresponde à regularidade da função. Mas essas estimativas a gente já pode fazer supondo a função, não necessariamente tendo a regularidade C2. Se a gente supõe que a função é C1 mais algumas estimativas envolvendo a derivada, a gente também consegue. Então, a gente não usa com toda a força essa regularidade C2 aqui. Bom, sabendo que cada peça básica também é um conjunto hiperbólico, né, a gente sabe que o fibrado tangente restrito a essas peças básicas, a gente também pode decompor em soma direta. Desculpa, aqui está EU e EU é S. Nosso objetivo é estender essa decomposição a uma vizinhança apropriada das básicas. Bom, seja F, né, um difeomorfismo de classe C2 axiomais satisfazendo a condição de transversalidade forte, e ômega J as peças básicas da decomposição espectral, então a gente consegue uma vizinhança, né, ZJ, e um subfibrado contínuo, né, tal que satisfaz essas condições. Observe que a gente já tem as condições, algumas das condições necessárias para provar a hiperbolicidade local. Bom, a gente pode estabelecer uma relação de ordem, né, das peças básicas, né, uma relação ômega I é menor ou igual a ômega J, se a variedade instável do ômega I intersecta a variedade instável do ômega J, e a gente pode trocar as interseções das variedades instáveis por saturados de vizinhanças específicas, umas vizinhanças apropriadas, né? A gente pode fazer isso. Da mesma forma, a gente pode fazer isso, a gente pode ter essa segunda equação aqui, trocando as peças básicas, ou trocando as variedades instáveis e instáveis por vizinhanças apropriadas das peças básicas. Bom, vamos assumir como hipótese de indução, né, que para J variando de I mais 1 até L, ZJ e o fibrado instável que a gente está buscando já estão definidos, e satisfazendo 1, 2, 3 e 4. O teorema é provável. Isso. Além disso, a gente vai supor que esses subfibrados que a gente quer definir aqui não são subfibrados instáveis, né? São subfibrados que satisfazem essas condições aqui. Ele se escreve como soma aqui, com o fibrado estável. Isso a gente pode assumir pela regularidade, pela continuidade dos fibrados, dos fibrados estáveis e instáveis. Eles variam continuamente. Então, na vizinhança de um fibrado, do fibrado instável, a gente pode conseguir outro subfibrado que satisfaça isso aqui. E isso para J variando de I mais 1 até... A gente vai construir os EIs, né? A gente toma um X no domínio fundamental do ômega I, e a gente tem isso aqui por hipótese. Como ES agora é uma extensão da fibra instável, há uma vizinhança, né? Há uma vizinhança do conjunto do domínio fundamental. Então, se eles estão em soma como subespaço, a gente pode encontrar um subconjunto, né? Um subespaço do EJX, EUJX, tal que a gente pode escrever como soma direta. Como a gente pode escrever isso de soma direta, a gente pode escolher um subfibrado C1 que passa por esse conjunto, naquele ponto, né? A gente pode escolher um subfibrado C1 que passa naquele ponto, onde o X aqui é uma vizinhança do domínio fundamental. Bom, e o que a gente faz? A gente projeta esse X, né, na fibra instável, né, no conjunto instável que a gente tem, no EJ. A gente quer construir para o EJ mais 1. Para o EI, desculpa. Aqui era I, desculpa. Isso, para o EI. Isso. Bom, a gente define, né, o nosso EUI como sendo o fibrado que a gente construiu, agora, estendendo ele a uma outra vizinhança apropriada do domínio fundamental, né, a gente consegue estender ele a uma vizinhança do domínio fundamental, e quando o ponto está na variedade instável, a gente permanece como o conjunto, como a fibra instável. Então, a gente consegue
a gente consegue, via hipótese por indução, a gente consegue construir conjuntos que satisfaçam essas condições. Bom, com isso a gente já está meio caminho andado para terminar a prova do teorema. Portanto, a gente tem que o é um subfibrado DF-elipses invariante. Novamente, o DF-elipses aqui é por estimativas que a gente pode fazer, via a regularidade da função, que a gente transmite essa regularidade para o fibrado, para o pullback. Bom, aí o último teorema aqui, a gente tem que, se F é um difeomorfismo de classe 2 axioma A, satisfazendo a condição de totalidade forte, então ele é localmente hiperbólico. Bom, com isso aqui a gente pode garantir, porque as condições que a gente já tem, e a gente já tem essas condições aqui via esse teorema, que é o mais trabalhoso. Essa condição 4, a gente pode garantir também pela construção, por conta que a gente está tomando as vizinhanças apropriadas das fibras, vizinhanças apropriadas das peças básicas. Essas extensões que a gente faz são sempre considerando vizinhanças apropriadas, né? A gente faz as extensões via vizinhanças que a gente sabe que vai satisfazer essas condições. Bom, a gente aí com isso, as outras condições a gente consegue via a hiperbolicidade que a gente tem das peças básicas, a gente consegue as condições via hiperbolicidade das peças básicas, e com isso a gente tem o seguinte, que axioma A mais transversalidade forte implica em conjunto localmente hiperbólico, dinâmica localmente hiperbólica, que implica na condição de Robin, né, via o segundo teorema, que implica na C1 estabilidade estrutural. Então, a gente pegou o teorema principal, quebrou em 3 teoremas. Na verdade, o trabalho de Robin já estava assim, e a gente conseguiu entender as passagens de uma seção para outra. Bom, essas foram minhas principais referências, né? E obrigado. Achei que gastaria um pouquinho mais de tempo. Não, tá bom. Obrigado, Sábio, por ter aceitado apresentar aqui agora. Tem algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer? Só um comentário, você começa com C2, né? Você comentou que não precisa sempre usar toda a força da C2 em vários passos, né? Isso. As estimativas... Mas o negócio tem que valer C1, né? O negócio vale C1, né? De fato, você pode começar com C1. Né? O negócio vale C1, mas só que para de C2 a C1 foram, 4 anos. O Robson só provou em 76, né? Claro, ele teve que generalizar isto aqui. Isso. Eu não cheguei a olhar o artigo com muita... Não cheguei a estudar o artigo, mas ele na verdade, o Robin, ele já deixou, no finalzinho do artigo, ele já deixa claro o que se precisa fazer para chegar a utilizar só C1. E, de fato, o Robson conseguiu, em 76, provar, utilizando só C1. A gente só precisa da regularidade em alguns lemas técnicos para construir as estimativas. Então, acho que um pouquinho de habilidade conseguiria tirar essas... Uhum. E estender, né? Estender. Para chegar no caso geral, certo? Ok. Bom, obrigado, Sábio. Uma pergunta. Você defendeu, eu estava na banca, quando você defendeu, foi final de março, né? A UFPA tinha acabado de... o Paulo tem que voltar. Foi na semana que começou a... Foi. Paulo levantou a mão. Paulo, seria... Paulo, quer fazer algum comentário? Faz uma pergunta, então. O teu som está muito baixo. Aumentar um pouquinho o volume. Melhorou? Bastante. Melhorou. Sim, sim. Pronto. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida, então. Dinâmica estruturalmente estável, todas elas têm a mesma entropia, né?
Ou seja, comparado com os vizinhos. Vizinhos na dinâmica C1, ou na topologia C1. Isso. Uhum. Se é C1 estruturalmente estável, então ele é conjugado a todos os seus difiomorfismos que estão próximos e, portanto, tem a mesma entropia Topológica. topológica. Eu vou para aí, Vitor. Eu vou para aí. Exercício de teoria. E, portanto, usando teoria ergódica, você consegue ver que a conjugação ela preserva a medida de máxima entropia. Eu não posso errar que o professor de ergódica está aqui. Nós não falamos desse detalhe. Verdade. Pronto. E a minha pergunta é como é que varia essa medida de máxima entropia com relação ao difiomorfismo? Será que ela varia continuamente? Bom, continuamente isso é claro, porque se a sua conjugação variar continuamente, ela varia diferenciavelmente se a sua conjugação variar diferenciavelmente. Sim, então sim. A pergunta que eu quero fazer para você é: os métodos que você estudou permitem garantir qual é que é a regularidade da conjugação com relação ao difiomorfismo? A gente tem que... A conjugação, na verdade, a gente não consegue... A conjugação via uma aplicação exponencial de um certo campo, né? Que é dada por uma outra aplicação. Talvez, se a gente conseguisse garantir, transmitir a regularidade da função para essa aplicação definida no espaço dos campos, né? E em seguida, com pouca aplicação exponencial, né? Porque é isso que a gente faz, e a aplicação exponencial, tendo toda a sua regularidade, passaria tranquilo, obteria a regularidade da minha composição, né? Então, eu acho que se a gente consegue passar a regularidade da função para a aplicação que dá o ponto fixo, eu acho que sim. Isso, é um problema da regularidade do ponto fixo. Exatamente. Eu acho que sim. Assim, do ponto fixo, porque o ponto fixo é o campo, né? E o campo a gente já sabe que ele é C0. Então, seria a função que dá o campo. Isso, correto. Talvez. A gente tem o quê? Uma diferença de aplicações que trabalham no campo. A aplicação F, deixa eu... Tô apresentando, ainda tá, né? Essa aplicação F, eu não lembro se eu estudei a regularidade dela, mas ela é regular, né? Porque composições de campo, ela pelo menos é C1, porque ela envolve a exponencial inversa e o campo, né? Então ela tem a regularidade do campo e da função. Eu acho que a gente pode assumir, pode imaginar que seja pelo menos C1 essa transformação. Bom, porque em caso favorável, isso se chama um problema de linear response, e dependência diferenciável da medida de máxima entropia. E eu não estava tentando me lembrar, eu acho que eu não vi isso feito em lugar nenhum. Nem mesmo para o caso axioma A, né? Mesmo com uma peça básica, digamos. Acho que não. Por acaso, SRBs, sim. Por causa SRBs, sim. É conhecido. Mas aí usas... Deves usar a fórmula da entropia ou uma outra forma de construir SRB, né? Isso. A regularidade no... Pode falar, Paulo. Não, pode falar. Eu acho que a regularidade no caso axioma A, pelo que o Moser fez, eu acho que já tem, né? Porque de fato é um operador, o J, né? Vai ser a composição do J. Não tem o resto linear, né? Não tem o RY aqui. Então a gente só tem o J. Se a gente só tem a existência da inversa direita, ela já vai nascer com continuidade.
Eu acho que no caso Anosov, isso aí já foi feito por um Nutellalhave e colaboradores. Mas o caso estruturalmente estável eu não sei. Tu estás mencionando a máxima entropia, né? Trabalhando com a máxima entropia. Porque é essa que é preservada, né? Pela conjugação. Uhum. Sim, sim. Essa também não. Tipo, essa RB envolve a medida de Lebesgue, né? Envolve volume, tu não consegues transportar pelo homeomorfismo só, né? Exatamente. Em geral, esse homeomorfismo é singular, né? Uhum. Ele não vai preservar. Bom, eu acho uma coisa legal de você ir catando. Para pegar a máxima entropia, sim, sim. A máxima entropia não tem uma construção usando as para-imagens? A distribuição das para-imagens? Ah, não, isso é com expansoras. No caso estruturalmente estável, a medida de máxima entropia ela vai estar suportada em alguma peça básica também. Pois. Então na verdade, essa regularidade segue mais ou menos da regularidade de peças básicas. A medida de máxima entropia está suportada em uma peça básica? Isso porque elas são, pelo termo de composição espectral, tem um número finito de peças básicas, né? Isso. E a entropia está concentrada no não errantes. Então ela tem que estar concentrada em alguma dessas peças básicas. Pode acontecer que esteja concentrada em mais do que uma. Pode ser que a medida de máxima entropia não seja ergódica, por exemplo, né? Pode estar distribuída. Ela será ergódica em cada peça básica. Isso, Mas pode ser que existam duas peças básicas que atingem máxima entropia. exatamente. É que E nesse distribuir. caso pode ser um estruturalmente estável com mais do que uma medida de máxima entropia. Uhum. Sim, mas também se pode olhar só para uma peça básica, por exemplo, tentar olhar a variação na peça básica e depois pensar no sistema global, né? Também é uma opção. Sim. A unicidade da conjugação tem alguma relação com a existência de uma medida de máxima entropia única? No caso de um. Ou não? A unicidade só vale localmente, né? Tem que ser a unicidade quando está perto da identidade, né? Senão pode Sim. não ser única, né? Bom, eu não sei para quem era a pergunta, mas a resposta é não, porque você pode ter, era o que eu estava falando, pode ter duas peças básicas que tenham a mesma entropia e que seja maior a entropia do sistema, Mesmo tendo uma única conjugação, né? mesmo tendo uma única conjugação local. É mais um problema de dependência de ponto fixo. Então, o teorema de ponto fixo de Banach garante que existe uma conjugação. Essa conjugação é um ponto fixo para uma certa aplicação em campos de vetores. E a pergunta é como é que varia esse ponto fixo com relação à dinâmica original, ao Sim. diffeomorfismo. Viu? Pergunta fácil de denunciar. E que tem consequências interessantes a resposta, né? É. Bom, para além dessa pergunta, parabéns aí pelo seminário. Ok, obrigado. Obrigado pela resposta. Ok? Mais perguntas ou comentários? Vou dar por encerrada a sessão, vou interromper a gravação. Obrigado pela presença de todos.